Quando a gente chegou aqui em 1992, quem poderia imaginar tudo o que estava para acontecer? A construção da nossa fábrica avançou com velocidade. Começamos a produzir fertilizantes customizados para a região oeste da Bahia. E a partir de então, criar vínculos que se fortaleceram com o passar dos anos. 3 décadas depois, olhamos para trás e conseguimos ver o que plantamos em uma incrível coleção de memórias que nos orgulhamos de chamar de nossa história. Eu estava em Salvador, tá? E aí um colega meu falou dessa região do Oeste Baiano, né? Que chamava Mimoso do Oeste na época. Quando a gente chegou aqui, isso aqui só tinha um posto de gasolina e o Jardim Paraíso aqui estava começando, né? Tinha 2 casas. E nessa época estava precisando de uma pessoa para tomar conta da portaria. Como eu estava desempregado, eu digo, vamos lá. Eu vou lá. Aí vim aqui, fiz a entrevista, eles gostaram de mim e eu comecei a trabalhar. Olhando apenas para o presente, é fácil enxergar os bons resultados, acertos e vitórias. Mas ao longo de uma trajetória, é preciso enfrentar os obstáculos que se apresentam, pois todo começo é difícil. E na nossa história não foi diferente. Foram necessárias muita coragem e persistência para enfrentar os desafios e as dificuldades, e assim prosperar e crescer. Eu cheguei aqui em novembro de 1991, né? Eu tinha 17 anos. Eu vim através do meu pai, né, para fazer a implantação da unidade, né? Eu comecei a auxiliar, né, na parte de apontador de obra, né? Falta, né? Quem veio, quem não veio, aquela questão de material, a questão de que tinha que buscar de recursos, muitas vezes em barreiras, que aqui em Mimoso do Oeste era muito fraco, né? De comércio na época, né? Eles tinham muita dificuldade, primeiro, né? Por conta da energia elétrica que não tinha na época, né? Então você tinha todo aquele trabalho, né, providenciar o local para o gerador, né, providenciar a instalação elétrica, né, tem que providenciar combustível. Então naquela época era muito difícil, né. Se você precisasse de um parafuso, de um prego aqui, você não conseguia. Tinha que vir tudo de fora. Estamos na região agrícola mais tecnificada do país. E foram pioneiros como nós que lutaram para transformar o Oeste Baiano em referência para o agronegócio nacional. Eu cheguei em março de 94. A gente veio de Chapecó, Santa Catarina, para cá. Viemos de ônibus. Eu, minha mãe e minha irmã de meses, porque meu pai já estava aqui há algum tempo já, né, nos esperando. E a gente veio em busca de prosperidade, né. Tinha pouca coisa na cidade, ainda não era um município, né, Mimoso do Oeste. E eu tinha 12 anos quando eu cheguei. Então eu era uma pré-adolescente chegando e tudo muito diferente, né. Muita areia, eu nunca tinha visto tanta areia. E não tinha asfalto, né? As escolas municipais, né? Então eu fui inserida, tudo muito diferente, né? As pessoas, a cultura. E em 95 meu pai veio como torneiro mecânico para a Galvani, aí começou nosso vínculo com a Galvani. A Galvani, por ser uma empresa regional e por estar presente desde o início do crescimento da região, a gente acompanhou todas as fases de progresso, acompanhou os problemas que a região passou, estivemos sempre junto dos clientes e os clientes reconhecem isso. A gente começou a comprar os produtos deles e a gente viu
a seriedade no negócio, a qualidade dos produtos, e a gente conseguiu tirar boas produções e se viu que na parte de fertilizante a gente estava muito bem servido. Essa região deve muito a essa indústria aqui localizada no coração do Mato Piba, que tem realmente contribuído com a parte de nutrição e fertilização do cerrado dessa região. A gente, sem dúvida alguma, colaborou para a construção de um solo apropriado para cultivo, com esse aprofundamento das raízes, que inclusive é o nosso slogan, né? A força das nossas raízes. Responsabilidade social e cuidado com o meio ambiente fazem parte do nosso DNA. Investimos no passado para transformar o presente e seguimos investindo no presente para transformar o futuro. O parque ele nasce, né, de uma ideia da família. O Instituto buscava, né, fazer esse diagnóstico das regiões onde a Galvani tinha suas unidades industriais, e ele surge naquele contexto da emancipação. Muita gente vindo de fora, muito imigrante em busca de novas oportunidades, que remetia muito, né, ao patriarca da família, o seu Fioravante, e também chamava atenção na época a falta de informação que as pessoas tinham sobre o Cerrado. O Cerrado sempre foi o patinho feio dos biomas brasileiros, naquela época mais ainda, e as pessoas vinham de outras regiões, vinham da Mata Atlântica, vinham dos Pampas Sulinos, e o Cerrado era muito negligenciado. Então juntou, né, essa identidade que a empresa buscou, essa informação, com uma vontade da família em ter um espaço de acolhimento de fauna, com a educação ambiental, né, na busca por você ter um espaço onde as pessoas em Luiz Eduardo, os novos moradores do então formado município de Luiz Eduardo Magalhães, pudessem encontrar, né, uma informação sobre o Cerrado, um acolhimento com o bioma, uma referência de pertencimento, a gente levar a comunidade para dentro desse espaço, transformar o olhar dela para o Cerrado e transformar com amor. E nesse processo, todos esses anos, a gente já investiu aí em torno de 17 milhões nas comunidades que atuamos, atendendo em média 30 mil pessoas. O edital também sempre é bem esperado aqui na comunidade, foi bem concorrido, mas essas pessoas também a gente consegue estar fazendo outras atividades, como também trazendo as formações, aí elas se interessam e vão participando das nossas ações aqui. O Instituto para mim foi fundamental, porque primeiro eu não sabia que eu tendo um projeto social, eu poderia conseguir apoio. Então sempre foi aquele trabalho de formiguinha, da gente sair batendo de porta em porta, e era muito difícil, né? Para a gente estar conseguindo essas doações. Então eu já tenho uma tranquilidade para saber, olha, eu tenho esse apoio e eu vou trabalhar em cima desse apoio, então o projeto sai com uma melhor qualidade, né? A execução dela fica mais agradável, digamos assim. Então eu fiquei sabendo que o pessoal do Instituto estava vindo para cá. Com a chegada do Instituto, melhorou bastante, porque aí já entrou a parte do financeiro, já chegou mais linha, já chegou mais lanche. Então eu tive mais facilidade de convidar as meninas, porque eu tinha mais uma estabilidade boa. Então foi maravilhoso. As pessoas são o centro de tudo o que fazemos. Com a contribuição delas, a nossa história cresce e fica mais diversa. Aprendemos sempre mais. Juntos, celebramos e valorizamos as conquistas de todos. Em 2008, eu trabalhava no comercial e uma colega, Ione, olhou para mim, eu estava passando no corredor, ela falou: Galega, eu tô te achando muito diferente, seu corpo tem alguma coisa estranha, eu acho que você tá grávida. Eu falei: não, eu não tô grávida. Não, você tá grávida sim, eu vou ligar lá no laboratório agora, você vai lá fazer o exame.
O resultado do exame veio através de fax. E esse resultado chegou, eu não vi, chegou na mão dela o fax. Ela chamou todo mundo, o Ronaldinho Galvani, os gerentes, a equipe de vendas, o RH. Chamou todo mundo na minha sala, não sabia de nada. E vieram gritando e cantando e batendo palma, dizendo que estava grávida. E para mim foi uma surpresa, né? Porque eu não esperava. E realmente eu estava grávida do João Miguel, já de 2 a 3 meses. Ligaram para o meu marido na hora, com todo mundo na sala. E ficou inesquecível. O que eu posso falar da Galvani é o seguinte, a Galvani é uma empresa muito familiar. Então eu comecei aqui junto praticamente com os donos, com os filhos dos donos. Então são pessoas muito simples e isso cativa as pessoas que trabalham com eles, né? Olha, sem dúvida alguma, a gente conseguiu montar uma equipe ao longo dos anos muito boa, não só na área comercial, como também na área industrial, né? E uma característica nossa também foi sempre oferecer os produtos mais adequados, né? Tecnicamente falando, né? E também comercialmente falando, para os nossos clientes, né? A Galvani, ela tem um capítulo na história do fertilizante do país, né? E esse capítulo não terminou ainda, ele continua sendo escrito, né? A gente vai dobrar a capacidade aqui em Luiz Eduardo, vamos sair de 650 mil para 1.200.000 e um pouco mais, né? Para continuar construindo e escrevendo essa história, né? Se nós não tivéssemos desde o início implantado dessa forma, nós não teríamos chegado aos 30 anos, nós não teríamos chegado aos 5 anos. Então, dos 5 para os 10, para os 15, para os 20, foi tudo uma progressão. Então, está tudo lá atrás. Está tudo... O que nós plantamos lá atrás, nós estamos colhendo hoje. Então, foi muito difícil, teve épocas muito difíceis que a gente atravessou. Acreditar em um sonho é persistir. Precisamos vencer os desafios, perseverar e seguir em frente. Fazemos isso com simplicidade, transparência, inovação, foco do cliente e cabeça de dono. Você deve ter percebido que estamos no fim, mas apenas deste filme, pois a nossa história não se encerra aqui. As próximas páginas serão dedicadas a vocês, que vão construir os próximos anos e décadas, mantendo vivo e cada vez mais forte o nosso propósito: transformar terra em vida.